Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 8. Essa é a 34ª exposição, que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, já tem um pouco mais de um ano, podendo refletir num livro das Escrituras tão rico que é a Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? Nós vamos ainda continuar a parte 2, na verdade encerra aqui, pois esta é a vontade de Deus, o tema daquilo que a gente vai conversar em cima desse texto tão rico que nós vamos estar refletindo essa noite. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz ali no versículo 3 em diante. Mas antes, olha só, o pastor Raik até leu no início, no 1b, no finalzinho, olha. Continueis progredindo cada vez mais, quando o apóstolo Paulo mostra a importância da gente avançar e jamais regredir na fé cristã. Aí ele vai lá para o verso número 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é um vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a pureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, Deus usou ele grandemente para implantar uma igreja, um movimento de igrejas, numa cidade como a cidade de Tessalônica, onde aquela sociedade estava mergulhada na imoralidade sexual. E Paulo aqui, ele escreve para lembrar os cristãos de que a santificação é a vontade de Deus. E contudo, fazendo uma revisão da última mensagem que eu preguei aqui, já que é a parte 2, Paulo enfrenta 3 dificuldades principais ao combater essas imoralidades. Lembra disso? Primeiro, a ausência de opinião pública contra o pecado sexual. Veja, meus irmãos, a cultura naquela época grega-romana estava atolada numa prática de imoralidade sexual. Que nem nós olhando aqui para a sociedade brasileira ocidental, você percebe que a nossa sociedade ainda foi irrigada pelos valores da fé judaica cristã. Nós temos ainda respingo desses valores e crença dessa fé judaica cristã. Que nem não é normal, na nossa sociedade ainda não é normal, você ver alguém que nem um rapaz caminhando com 2 esposas, certo? Você olha assim e se acha estranho. Graças a Deus que ainda não é normal. Não é normal alguém sair com um garoto. Não é normal. Não é normal ainda a prostituição. Apesar de cada vez mais essa agenda tem avançado no mundo ocidental, na sociedade brasileira também. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, o que está acontecendo? Havia um padrão, veja, dentro da sociedade, onde a imoralidade sexual era a regra da vida daquelas pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aqui, havia essa ausência de opinião pública contra o pecado sexual, pois era uma norma, era um costume normativo em uma sociedade permissiva.
A sensualidade no mundo grego-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos. Naquele tempo, a vergonha parecia ter sido riscado na terra. E é quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse a sua amante. Tá? Que, quando a frouxidão moral grega invadiu Roma, que já era uma sociedade bastante compromissada nessa área da imoralidade, tornou-se tristemente mais grosseira. Para você ter uma ideia, naquela época do Novo Testamento, né, onde o apóstolo Paulo está plantando igreja ali naquela região da Europa, os laços matrimoniais eram desprezados. O divórcio super fácil. A moral, naquela época, entrou em total colapso. Em Roma, o escritor e filósofo Sêneca escreveu: as mulheres casam para divorciar e divorciam para casar. Olha só o nível que chegou naquela época. Ou seja, a moralidade estava morta. Esse mesmo filósofo e escritor Sêneca ainda escreveu: a inocência não é rara, ela é inexistente. Veja, um escritor, filósofo, reconhecendo a cultura da imoralidade na sua época. A classe alta da sociedade romana havia se tornado grandemente promíscua. Os historiadores afirmam que dos 15 imperadores que surgiram naquele período de Roma, Cláudio foi o único imperador que não foi homossexual. O único dos 15 imperadores que passaram naquela época. Então percebe, quando o apóstolo Paulo escreve esse padrão bíblico, a sociedade estava completamente desconectada desses valores. Outro aspecto que o apóstolo Paulo vai lutar, como foi falado nesse último sermão, a ideia gnósticas, bem presente ali já na sociedade de Tessalônica. Para os gnósticos, o espírito era totalmente bom e a matéria essencialmente má. Se o corpo é matéria e, portanto, mal, então não importa o que você faz com ele, com o corpo, diziam os gnósticos. Pode saciar os desejos e apetites sem qualquer constrangimento. O gnosticismo estava assim na defesa da imoralidade sexual. Esse pensamento, infelizmente, também estava ali presente na sociedade grega-romana, na cidade de Tessalônica. E um outro aspecto, que quando o apóstolo Paulo escreve, uma outra dificuldade que a gente vai perceber naquela sociedade, ou seja, a ligação da prostituição com a religião. A prostituição estava vinculada com os principais movimentos religiosos na época do Novo Testamento. Havia muitos templos com sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas cultuais. O templo, exemplo, de Afrodite, em Corinto, cidade grega, tinha milhares de prostitutas cultuais. Existia na Grécia o deus Eros, né? O deus do sexo, que vem da palavra erotismo. Tá? Em Atenas, até hoje, há réplicas de estatuetas escandalosas com cenas eróticas sendo vendidas como souvenir nas lojas, fazendo uma alusão na época da Grécia e de Roma. A Tessalônica, como cidade grega, estava encharcada com toda essa avalanche de imoralidade. Meus irmãos, a igreja então de Tessalônica brota dessa sociedade promíscua, mas ainda vivia nela, correndo risco de contaminação. Paulo aqui enfatiza que a santificação é a vontade de Deus, contrapondo com a prostituição institucionalizada em sua época ali na cidade de Tessalonicense. Então, de Tessalônica. Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Veja, meus irmãos, santificação, essa é a vontade inegociável de Deus para a nossa vida. Paulo inicia com uma afirmação categórica, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra grega para vontade significa um propósito, algo que Deus deseja ardentemente, que tem o poder para realizar na nossa vida. Ele tem uma vontade para nós. Deus que nos escolheu, Ele também desenhou o nosso presente e o nosso futuro. E muitas vezes a nossa vontade vai entrar em conflito com essa vontade de Deus para as nossas vidas. Então veja, não é aqui uma sugestão, uma opção.
Não, a vontade, pois essa é a vontade de Deus, é algo muito claro. E quando nós abrimos as Escrituras, vamos perceber que a vontade de Deus está expressa em tantos versículos das Escrituras. Você quer conhecer a vontade de Deus? Abra a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Do Antigo ao Novo Testamento, que você vai descobrir que Deus não nos deixou no escuro. Pelo contrário, em todo momento Ele está expressando o quê? A sua vontade para as nossas vidas. E não é diferente na sociedade o quê? De Tessalônica. Deus, Ele vai contra aquela cultura tão permissiva nessa área. E o apóstolo Paulo, então, mostra claramente que não é uma sugestão para nós, e nem uma opção, mas é algo que Deus deseja ser praticado na nossa vida. E veja, o termo aqui, santificação, significa, como vocês sabem, separação ou consagração a Deus. Não se trata aqui de uma perfeição instantânea, mas de um processo contínuo de ser separado do pecado e ser dedicado ao Senhor, tornando-se mais parecido com Cristo. Ou seja, a santificação é uma jornada, é uma caminhada. Evidentemente que nós sabemos que na fé cristã, quando tomamos uma decisão ao lado de Cristo, a justificação, o que ela faz? A justificação não mais condena. Nós não estamos mais debaixo da condenação. Quando nós abraçamos o Evangelho. E a santificação vai dizer o seguinte, que o pecado não mais reina. A justificação diz, o pecado não mais condena. Nós não estamos mais debaixo da condenação. E a santificação vai dizer com isso que o pecado não mais reina em nosso coração. Por isso que é possível nós vivermos uma vida do quê? De santificação perante Deus e perante os homens. Deus espera isso de cada um de nós. Esse é o desejo, essa é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Bem, meus irmãos, imagine um objeto arqueológico antigo e valioso, coberto de poeira e sujeira, encontrado em uma ruína. Eu gosto muito de assistir documentário, especialmente nessa área de arqueologia. E eventualmente tem alguns documentários que relatam esses descobrimentos de alguns objetos de grande valor que estavam numa ruína, cheio de barro, de terra. Aí cai na mão de um restaurador e ele limpa cuidadosamente, remove camadas de sujeira e o restaura a sua beleza original. Talvez até revelando um propósito esquecido daquele objeto debaixo de uma ruína. Aquele objeto foi separado da ruína para ser consagrado à sua verdadeira finalidade e beleza. Da mesma forma, Deus nos resgata da ruína do pecado e inicia um processo do quê? De restauração, para que vivamos em nosso propósito original. E qual é o propósito, qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus, não é esse? Qual é a finalidade última do homem? Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Mas infelizmente o pecado fez um estrago imenso. Mas Deus, rico em misericórdia, rico em amor, Ele nos resgata dessa ruína do pecado. E nos restaura, tirando poeira, tirando tudo aquilo que não lembra uma vida que pertence a Jesus, para que nós possamos viver nessa finalidade de adorar o seu nome. E aqui, evidentemente, tem algumas implicações. A primeira pergunta que devemos fazer não é o que eu quero da minha vida, como reflexo desse versículo. Essa não é a primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos. A pergunta, o que eu quero da minha vida? Mas o que Deus quer de mim? A resposta está aqui, Ele quer o quê? A sua santificação. O que Deus deseja de você, adolescente? O que Deus deseja de você, que está talvez aí, bem mais velho de idade? Qual é o desejo do Senhor até que Cristo volte? Até que Ele venha, qual é o desejo? A nossa santificação. Esse é o sonho de consumo de Deus para a nossa vida. Que a gente pareça mais com quem? Com Jesus Cristo, nosso Salvador. Então veja, meus irmãos, santificação é uma agenda.
não é uma casualidade, não é um acaso, não é um acidente de percurso. Santificação requer escolhas repetidas, rotinas espirituais, limites traçados. Pergunte a si mesmo: minhas rotinas nas redes sociais, nos horários, nos relacionamentos cooperam com a minha santificação ou a sabotam? Faça essa pergunta para si mesmo. Se a sua agenda, seus horários, seus relacionamentos, ela contribui cooperando com a sua santificação ou sabotam a sua própria vida diante daquilo que Deus deseja de cada um de nós? Então, meus irmãos, olha só, o que significa essa santificação na prática? Paulo aponta imediatamente, ele vai colocar questões práticas no texto das Escrituras. Então, o que significa essa santificação na prática? Paulo aponta imediatamente a arena onde a santidade é provada de modo tangível. Em qual arena? Que geralmente nós somos expostos e percebemos que muitas pessoas têm caído nessa área. A arena aqui da sexualidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai lidar com esse ponto aqui tão importante, né? Paulo aponta a arena onde a santidade é provada de modo tangível. Existem algumas áreas que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa jornada. A área aí de popularidade, poder, né? A área de pureza. Na verdade, alguém já disse que existem 3 barras que são perigosas na caminhada, especialmente, né, de todos nós, mas especialmente dos homens, né? Barra de ouro, ou seja, riqueza, cuidado, né? É bênção de Deus, mas pode ser também um grande perigo. Outra pessoa falou que é barra de ferro, que talvez faz uma alusão a poder, o ferro lembrando de poder, né? E o último barra, chamado barra de saia, né? Que muitas pessoas às vezes têm, né, infelizmente, resvalado principalmente na figura masculina. Mas olha só, então Paulo aponta aqui a arena onde a santidade é provada de modo tangível, a sexualidade. Ele vai dizer: pois essa é a vontade de Deus, santificação, a vontade inegociável de Cristo, e aqui pureza sexual, dominando o corpo em honra e santidade. Lá no verso número 3 ele vai dizer o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem o quê? A Deus. Então veja, meus irmãos, Paulo ilustra a santificação começando por algo negativo, que vos abstenhais da prostituição. Veja, ele vai dizer assim, e o termo aqui, prostituição, talvez na sua Bíblia está traduzido como imoralidade sexual, é um termo no grego que significa porneia, que abrange vários aspectos, né, da imoralidade sexual, incluindo toda a forma de atividade sexual fora do casamento bíblico, incluindo prostituição, adultério, homossexualismo, fornicação e pornografia. Já que essa palavra, né, essa palavra aqui, prostituição ou imoralidade sexual, vem dessa palavra grega porneia, onde vem do português, onde tem o significado de português de pornografia. Ou seja, Paulo tem em vista tanto sexo antes do casamento, quanto o sexo fora do casamento. Tanto a fornicação do solteiro, quanto o adultério do casado. Percebe? Essa palavra aqui cobre toda essa gama de uma vida sexual antes do casamento ou fora do casamento. Ok? Então o apóstolo Paulo vai dizer que essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, a ideia mesmo é fugir, correr de perigos que muitas vezes não podemos sequer negociar na nossa vida cristã. Então veja, ele contrasta isso com a instrução que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Na mentalidade do apóstolo Paulo, um cristão tem domínio próprio, ele consegue controlar os seus pensamentos, as suas decisões, as suas escolhas, a forma como ele interage nas redes sociais,
aonde ele clica na internet, o canal que ele assiste televisão. Por quê? Porque na perspectiva do Novo Testamento, está claramente indicado aqui que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, se o Espírito Santo mora em nosso coração, nós temos autocontrole, domínio próprio. Ou seja, alguns dizem assim, não, sabe, é fraqueza, eu não consegui, a tentação foi maior. E aí a Escritura fala, não, pelo contrário, se você pertence a Jesus, você tem condições de controlar a sua mãozinha, os seus pensamentos, aonde você caminha e assim por diante. Então a frase, possuir o seu próprio corpo, enfatiza a necessidade de autocontrole na sexualidade. O cristão é alguém que sabe controlar o seu corpo. O apóstolo Paulo enfatizou, inclusive em 1 Coríntios 6:20, ele vai dizer o seguinte, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Porque fomos comprados por um preço incalculável. Por isso que essa visão gnóstica, na época ali do Novo Testamento, essa heresia, muitas vezes está presente nas igrejas. Porque as pessoas acham que o espírito é mais importante do que o corpo. E a Bíblia diz que não é mais importante, a sua alma não é mais importante do que o corpo. Pelo contrário, Paulo vai dizer em Romanos que não reine mais o pecado no seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Daqui a algumas quartas-feiras nós vamos trabalhar 1 Tessalonicenses capítulo 4, final, onde o apóstolo Paulo fala do arrebatamento, onde ele vai falar claramente da ressurreição dos mortos, que é corpo físico, através de uma ação sobrenatural de Deus, o seu corpo não fica quando Cristo voltar. Que os mortos em Cristo estarão primeiro e nós os vivos seremos arrebatados. Ou seja, nem isso fica, por quê? Porque pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Eu lembro numa aula de um professor chamado Stephen Kirchner, que é um grande catedrático do Antigo e Novo Testamento nas línguas originais, ele fez essa pergunta na sala de aula. O que é mais importante, o corpo ou a alma? A maioria de nós, lá em Atibaia, nós levantamos a mão dizendo que era a alma. Aonde você vê isso nas Escrituras? Ambas são importantes. Por isso que o apóstolo Paulo vai mostrar a necessidade do quê? De nós glorificarmos a Deus no nosso corpo. Né? O mesmo apóstolo ainda escreve lá em 1 Coríntios 6:13, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Olha que coisa importante, que precisamos resgatar dia após dia. E aqui é interessante que Paulo vai dizer assim, olha só, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não com desejo de lascívia. Veja, a palavra grega aqui é epitomia, que traduz na sua Bíblia talvez a palavra aí lascívia, tá? O que significa aí desejo de lascívia? Significa concupiscência, significa desejo pelo que é proibido. Esse é o significado dessa palavra aqui, lascívia, tá? Desejo pelo que é proibido. Geralmente a nossa inclinação carnal, temos sempre a inclinação por aquilo que Deus não está permitindo na nossa vida. Então, um outro significado dessa palavra é luxúria. Ou seja, fantasias que dão prazer. Essa é a ideia, fantasias que dão prazer. Paulo, aqui no caso, não proíbe o desejo como um impulso natural, e sim um desejo pecaminoso, isto é, uma condição em que o desejo tenha se convertido num princípio dominante na vida da pessoa, ou numa paixão incontrolável. O desejo impuro escraviza. Nós vamos olhar nas Escrituras que um desejo que não esteja debaixo do senhorio de Cristo acaba escravizando a pessoa. Então, veja, na carta aos Romanos, Paulo exorta, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, lá em Romanos 6, verso 12. Então, Paulo, ele deixa bem claro a importância de controlar
tudo que se passa em nossa mente e no nosso coração, não com o desejo de lascívia, tá? Desejo para aquilo que é proibido, desejo de lascívia. Lascívia é a ideia aqui de fantasias que dão prazer. Nós percebemos que a batalha é sempre ali na mente, é na mente. E a mente nossa precisa ser governada com a palavra do Senhor, ser encharcada com as verdades divinas, para que nós não venhamos cair em engodos de tantas ideologias aí em nosso mundo afora. No versículo 4 e 5, a pureza cristã contrasta com a atitude dos gentios. Olha só, né? Ele vai dizer então, veja, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele está mostrando claramente que esse tipo de atitude é caracterizado por alguém que não conheceu do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o Evangelho nos coloca em um nível tal que nós podemos agora obedecer não à nossa natureza, não à nossa vontade, mas sim à vontade do Senhor para a nossa vida. E a vontade do Senhor é o quê? A nossa santificação. Veja, meus irmãos, como esse assunto é importante, tá? Pense, irmãos, num piloto de Fórmula 1. Quando eu tenho tempo, às vezes eu gosto de assistir algumas reprises, né? Eu sei que o pessoal aqui, talvez alguns não curtam, né? Mas que nem pilotos como Max Verstappen hoje, Lewis Hamilton, né? São atletas de alta performance. Mas pense nesses pilotos de alta performance, onde tem às vezes um veículo em suas mãos, como a Fórmula 1, que desenvolve velocidades incríveis. Mas veja, se eles não souberem dominar o carro, se deixar a paixão pela velocidade levá-los a ignorar as curvas e os limites da pista, o resultado será um desastre. O controle, a disciplina e o respeito pelas regras da pista são o que permite esses pilotos de usar toda a potência do carro de forma correta e vitoriosa. Da mesma forma, nossos desejos sexuais são poderosos. E a Bíblia não faz vista grossa em relação a isso. Os nossos desejos sexuais são poderosos. O desafio é dominá-los e canalizá-los para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É poder manter sob controle, debaixo de muita oração, humildade e na dependência do nosso Deus. Bem, olha só. Então, percebemos que isso traz algumas implicações. Em um mundo que diz, siga seu coração, e se te faz sentir feliz, faça. O Evangelho nos chama para governar nossos desejos, não sermos governados por eles. Isso exige medidas práticas, dia a dia, no nosso levantar, no nosso caminhar, na nossa interação com pessoas. Então, olha só, essas implicações. Guarde seus olhos e a sua mente. O que você assiste, o que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa. Sem perceber, isso vai alimentando o quê? Os desejos do coração, os desejos da alma. E muitos desses desejos, né, infelizmente, são verdadeiras armadilhas para o nosso presente e futuro. Estabeleça limites em amizades, na internet, talvez para alguns fazer jejum de telas, quem sabe, ok? Para dominar essa inclinação, ok? Jejum de tela, não levar para o quarto, não levar para o toalete, jejum de tela, colocar um filtro. Então, cuidado também com os locais que você frequenta, igarapés, academia, né? Um ambiente de tanta sensualidade. Lá em frente do Palavra da Vida abriu uma academia, uma das melhores do Pará. Por incrível que pareça, Benevides, né, tem uma academia de ponta. E muitos missionários, né, estão lá fazendo, claro, cuidando da saúde. E eles comentam assim, a gente vai em alguns horários, por quê? Porque existe um ambiente de tanta sensualidade. E o cristão, ele está o quê? Atento a esses perigos. Porque ele percebe que não dá para acreditar em si mesmo. Não dá para confiar na sua própria natureza, na sua carne. Ele cria o quê? Algumas situações para se proteger. Então veja, meus irmãos,
A pureza sexual não é apenas uma questão aqui individual. Paulo nos mostra que nossas escolhas afetam profundamente, que ele vai tratar agora, a nossa comunidade, nossos relacionamentos. Paulo avança demonstrando que o pecado sexual não só pode, minar a sua caminhada, a sua vida, mas ela pode ter um poder de destruir outras também. Vamos lá? Olha aqui que Paulo então vai mostrar como tema, Pois esta é a vontade de Deus, o que? A sua santificação. Segundo, que nos leva à pureza sexual, dominando o corpo em honra e santidade a Deus. Terceiro, ele vai mostrar a importância da integridade relacional, não ofender e nem defraudar o que? O seu próximo. Então veja, meus irmãos, lá no verso número 6, Paulo continua, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o que? O vingador. Percebe aqui? Então Paulo vai usar a palavra ofender, que significa ir além dos limites, Que nessa matéria ninguém ofenda, a ideia de violar, ir além dos limites, tá? Invadindo, algo privado, algo de valor de outras pessoas. Ele vai usar uma palavra que é bastante conversada, conhecida, de nós, apesar de não ser usada muito no Novo Testamento. Na verdade, eu acho que tem duas ocorrências dessa palavra aqui, mas ela é conhecida, a palavra defraudação, que implica enganar para obter vantagem. Ou seja, defraudar significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve para aquela igreja que havia juventude, havia adolescente, havia casais, havia todas as faixas etárias possíveis, ele vai lembrar, cuidado, cuidado em provocar, cuidado em despertar um sentimento ou desejo na outra pessoa que você não pode corretamente satisfazer. Por quê? Porque não está debaixo de um contexto de um casamento, entre um casal. Então, defraudação é ir além, é ultrapassar os limites, significa tirar o melhor proveito que puder da situação, é tentar ganhar egoisticamente mais, a qualquer custo e por todos os meios, independentemente das pessoas. Defraudar é tirar vantagem de outra pessoa mediante comportamento sensual e provocativo. Percebe essa ideia aqui? Um comportamento sensual e provocativo. Paulo está dizendo assim, esse tipo de atitude não pode acontecer para quem tem a marca do Cordeiro. Isso é muito comum acontecer no meio do povo que às vezes se diz pertencer ao Senhor. E a advertência do apóstolo Paulo aqui é muito grave. Ele vai dizer assim, olha só, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o quê? O Senhor é o quê? É o vingador. Percebe? Paulo está dizendo assim que Deus está observando a nossa caminhada, o nosso dia a dia. E aqui Deus se coloca como defensor e punidor daqueles que causam danos por meio da imoralidade sexual. Pois Ele se importa profundamente com cada um de nós. Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Então veja, por isso que Paulo vai dizer assim, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. E é duro quando nós caímos na mão do Senhor. Quando Deus entra na jogada para disciplinar aquela pessoa que Ele ama. Mesmo que aquela pessoa continue na iniquidade, Deus vai agir justamente para disciplinar, para restaurar aquela vida. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra nesse contexto que são elementos nocivos que precisam ser tratados, atitudes e comportamento que danifica justamente a vida de uma pessoa. E aqui, imagine, meus irmãos, porque assim, olha só, ele fala dessa integridade relacional que deve acontecer numa comunidade, numa convivência entre nós. Antes ele falou que prejudica individualmente uma pessoa quando ela pratica a imoralidade sexual. Não apenas a ela, mas também
implica em destruir relacionamentos, em prejudicar o seu próximo. Agora, imagine, exemplo, aqui no Pará, existe uma ponte estaicada sobre o rio Guamá, com aproximadamente 2 km de extensão. Essa estrutura nos leva à região de Barcarena e Abaetetuba via alça viária. Sabe aquela ponte linda, dá até medo, né? Aquela ponte estaicada. Cada cabo da ponte é essencial. Se um cabo se rompe por negligência, toda a estrutura fica comprometida e pode colapsar, afetando todos que atravessam por aquela ponte. Assim é o pecado sexual, antes do casamento e fora do casamento, em uma comunidade cristã. Rompe laços de confiança, causando dor coletiva, desconfiança. E o apóstolo Paulo, então, ele vai justamente mostrar as implicações de alguém que muitas vezes caminha nessa direção. Algumas implicações. Nossa busca por santidade não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas para proteger a sua família, a igreja e a sociedade. Então, trate pessoas como portadoras da imagem de Deus, não como objetos de consumo. Todas as pessoas são importantes, por quê? Porque elas são portadoras da imagem do nosso Senhor. Não deve jamais ser vistas como objeto. Não pode jamais ser consumida virtualmente ou não. Isso não pode acontecer. Então zele por isso. Zele também por fronteiras nas conversas, mensagens. Cuidado com amizades secretas, fletes, toques, impróprios. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos um Deus que preza pela pureza nossa e também da nossos irmãos. E a sociedade, de certa forma, fica observando a nossa caminhada nesse mundo. Então, meus irmãos, diante de um chamado tão elevado e de consequências tão sérias, a pergunta natural, como podemos viver assim? Paulo vai nos lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Ele vai nos lembrar, olha só no versículo número 7 e 8, o poder que nos habilita, a fonte que nos sustenta, que aqui é quem? O Espírito Santo. Veja, coloca o padrão lá em cima, para aqueles cristãos em Tessalônica que vivem numa sociedade completamente promíscua. Ele sobe a régua. Na verdade, Deus sobe a régua com relação à pureza. Aí no verso 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Não é lindo? Paulo resume isso. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Repetindo, né? A vontade de Deus é a nossa santificação. Agora aqui no finalzinho Paulo está dizendo assim, Deus não nos chamou para a impureza. Ele está reforçando uma verdade, mas para a santificação. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nosso chamado define o nosso propósito de vida. E qual é o nosso propósito de vida? Uma vida que agrada ao Senhor. Isso diz respeito à santificação. Portanto, rejeitar essa instrução não é rejeitar um homem, como o apóstolo Paulo, mas é rejeitar a Deus que nos dá quem? O seu Espírito Santo. Ele que nos qualifica. Ele que é o agente santificador na nossa vida. Veja, a gramática aqui é crucial. Quando diz que Ele vos dá, Deus vos dá, está no tempo presente contínuo. Deus não apenas deu um Espírito, seu Espírito no passado, Ele o está dando continuamente a nós. Ele nos dá a ordem e ao mesmo tempo o poder para obedecer. O Espírito Santo é um agente divino da santificação, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade. Percebe aqui? Para viver conforme a sua vontade. Então é o Espírito Santo que nos capacita. Ele é essa fonte que faz com que a gente venha viver dia após dia mais parecido com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, olha só, você não está lutando pela santidade sozinho. Você não está lutando, né? Lutando pela santidade sozinho. Deus nos deu o quê?
o seu Espírito. O Espírito Santo é seu conselheiro, seu fortalecedor, sua fonte de poder para resistir à tentação e de viver de uma forma o quê? Pura. Então, confie no Espírito. Peça a Deus, peça ao Espírito que o convença do pecado, que o capacite a dizer não aos desejos da carne e sim à vontade de Deus. Não é? Talvez acordar cedo e dizer, Senhor, dirige o meu caminhar, o meu pensar, o meu refletir, os meus relacionamentos, as minhas escolhas. Senhor, dirige as minhas rotinas, me ajuda, Senhor, a poder buscar as coisas espirituais no meu dia como é hoje. Então, esse é o nosso desafio, confiar no Espírito, andar no Espírito, cultive uma vida de oração, leitura da palavra e comunhão, permitindo que o Espírito dirija seus passos e pensamentos, dia após dia, dia após dia. Então, queridos, olha só, esta é a vontade de Deus, no ponto final aqui, a importância de nós entendermos que o poder, a fonte que nos habilita é o Espírito Santo a viver uma vida de santificação para a glória do Senhor. Então, amados irmãos, a mensagem aqui de 1 Tessalonicenses 4, verso 3, é um chamado vibrante para vivermos uma santidade inegociável. Deus não negocia o que Ele quer na nossa vida, em um mundo que perdeu os seus limites. Nosso mundo está sem freio, mas o padrão do Senhor para o nosso bem continua o mesmo. Então veja, é a vontade inquestionável de Deus para cada um de nós é a nossa santificação. Ela se manifesta em pureza sexual, através do domínio dos nossos corpos em honra e santidade. Ela se expressa em integridade relacional, protegendo e honrando o nosso próximo, os nossos relacionamentos, a nossa igreja, os nossos familiares e assim por diante. E somos capacitados para isso pelo poder habilitador do Espírito Santo que Deus nos concede continuamente. Esse Espírito que nos ajuda a vivermos, a refletir no Cristo na nossa vida. Que a sua vida seja um testemunho vivo dessa santidade, uma resposta radical ao chamado de Deus e uma luz que brilha intensamente na escuridão imoral da sociedade contemporânea. Que Deus nos ajude, porque vale a pena viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a minha santificação, a sua santificação, a nossa o quê? Santificação. Amém? Amém, queridos.